os fariseus e a traição de Judas. Esse é o título. Vamos falar sobre legalismo. Alguém já ouviu aqui falar sobre legalismo? Alguém sabe o que é um legalista? A gente pode até considerar uma pessoa que carrega um legado. Não é assim? A pessoa que carrega um legado, ela carrega o quê? Instruções. Eu carrego o legado do meu pai. Então isso quer dizer que tudo que ele validou, eu vou cumprir. Não é assim? Aqui nessa época, o legalismo era tido, no capítulo 23 vai nos deixar bem claro, era tido pelo povo fariseu. Esse povo fariseu, eles tinham como legalismo a lei mosaica. O que é a lei mosaica? Amém? Quando a gente fala de lei mosaica, a gente lembra de quem? Moisés. Eles carregavam a lei de Moisés. Entretanto, Jesus não tinha problema com a lei de Moisés. Mas o que Jesus tinha como problema era a forma que eles tratavam a lei de Moisés. Porque a palavra de Deus, ela vai nos deixar bem claro que eles prestavam atenção nos pequenos detalhes, mas aquilo que realmente importava, eles não observavam. E por isso, Jesus falava para eles: ai dos escribas e dos fariseus. Capítulo 23, no verso 13. E esses ais, meus irmãos, pode ser considerado como os ais também do Apocalipse. Esse lixinho aqui parece que ele me persegue. Pode deixar aqui, mano. Toda vez eu dou uma chutada nele. É para lembrar que tem um lixo ali. A gente pode considerar como mesmo os ais dos Apocalipse, quando vai falar sobre os fariseus e sobre os escribas. Até porque fala que os fariseus vão ser filhos do inferno 2 vezes. Já pensou? Porção dobrada. O verso 13 vai nos dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. No verso 23 vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui, meus irmãos, nós começamos a perceber uma situação que é muito importante, que a Bíblia vai nos mencionar, que simplesmente os fariseus, apesar da forma que eles estavam tratando o seu povo, eles não conseguiam fazer por onde as pessoas não achassem o reino. Mesmo com sua ignorância, mesmo com o seu pesar, eles não conseguiam tirar os pequeninos do reino. Porque a palavra deixa bem claro: nem deixais entrar os que estão entrando. É como se você tivesse querendo ir para um lugar e tivesse as pessoas na porta
que não quisesse que você entrasse naquele lugar, que no caso seriam os fariseus. Mas a palavra deixa bem claro que mesmo assim o povo entrava, porque com certeza o anjo do Senhor estava lá e falava: tá bom, você pode tentar, mas você não vai conseguir tirar os meus pequeninos. Aqueles que são meus ainda assim vão entrar, mesmo com o seu jugo, mesmo com o seu peso, eu ainda vou pegar aqueles ali e vou trazer para mim. E a partir daí, nós começamos aí a observar como que os fariseus agiam. No verso 23, deixa bem claro que eles se preocupavam com dízimos e ofertas. Aqui também vai mencionar durante o texto que eles faziam voto pelo dízimo do santuário. Ali era um juramento, mas não pelo santuário, mas pelo dízimo do santuário. E o Senhor trouxe toda a sua ira nesse povo. Ai de vós, escribas e fariseus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a obra do Senhor, ela é conhecida no coração de cada um. Você pode enganar as pessoas, dizendo que você é isso, que você é aquilo, que você é santo. A gente vê muitas pessoas querendo se colocar em posições, demonstrando santidade por ela mesma. Mas o Senhor, Ele conhece o teu coração. Você pode me enganar, você pode enganar teu vizinho, mas a Deus você não engana. E desses que tentavam trazer o engano, a gente vai pular agora para falar sobre Judas. Porque eu tenho uma coisa especial para dizer a vocês. Eu tenho um fundamento para tratar com vocês nessa palavra. Eu tenho uma experiência para te entregar nessa palavra. A gente agora vai falar de Judas, que era o traidor. E o Senhor deixou que Judas andasse com ele. Alguns teólogos vão dizer até que Judas, ele se ofereceu para estar com Cristo. Porque em uma passagem bíblica, a palavra vai dizer que um disse a Deus assim: Senhor, aonde tu ires, ireis contigo. E muitos consideram como Judas dizendo isso ao Senhor, e ele não deu resposta. Então dá a entender como se Judas se oferecesse ao trabalho e fosse com Cristo em sua caminhada. Apesar de não ser certo, é uma das interpretações. Mas eu quero que você entenda o que Judas era. O que Judas era. Judas era aquilo que Satanás quer fazer em nossas vidas. Judas, ele era o ladrão. Mas o Senhor, Ele quer nos mostrar algo hoje. Ele quer nos trazer uma representação para com que a gente possa compreender e para com que a gente possa viver, mesmo sabendo de algumas situações. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em João, capítulo 13. Meus irmãos, eu gostaria de deixar bem claro a todos que eu não menciono a palavra de Deus e não trabalho com a palavra de Deus por aquilo que eu quero considerar. Eu trabalho a palavra de Deus com aquilo que o Senhor me traz em oração. E fico preocupado quando o Senhor ainda não me entrega uma palavra. Quando eu sei que eu vou trazer uma palavra e falo: mas Deus, cadê a palavra que o Senhor quer que entregue? Eu vou usar dos meus estudos que eu tenho?
Então a minha preocupação é em trabalhar aquilo que Deus quer que eu trabalhe, não aquilo que eu quero trabalhar com a igreja. Está entendendo? João, no capítulo 13. Do verso 21. O traidor indicado. Quando eu li esse texto aqui, eu achei ele muito forte. Mas engraçado que eu já li esse texto tantas vezes. Mas dessa vez, quando eu li, eu achei ele forte. Pesado. Que diz assim: ditas essas coisas, angustiou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava, me ajuda aqui, ali estava chegado a Jesus, aconchegado. É que aqui na minha Bíblia não está mostrando essa palavra. Ali mostrava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendia fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisa para a festa, ou lhe ordenará que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Aqui mostra claramente que Judas cuidava do que era recebido entre os discípulos. E agora, aqui no verso 12, do 4 ao 6, vai nos deixar claro que Judas, o dono que cuidava da bolsa, ele trabalhava dessa forma. 12, do 4 diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Aqui na unção, quando Maria, ela em Betânia, unge a Jesus. Então deixou bem claro aqui. Meus irmãos, aonde que nós vamos entrar agora é que é o especial. A gente sabe que Judas cuidava, ele era tesoureiro, né, do grupo. A gente sabe que Judas era ladrão. A gente sabe que Jesus, ele já sabia quem era Judas. Mas a gente sabe que Jesus, ele colocou Judas nessa posição. Mas por que Jesus vai colocar Judas nessa posição? O porquê? Por acaso eu ou você teria a mesma coragem? Você teria coragem de colocar uma pessoa que você sabia que era ladrão para cuidar de um dinheiro? Você teria coragem? Alguém aqui teria coragem de fazer isso? Mas Jesus teve coragem de fazer isso, mesmo sabendo quem era Judas. Irmãos, o principal dessa mensagem, aonde eu quero chegar, é para você entender que Judas, Satanás, ele faz o mesmo.
ele tira, ele rouba. Assim como Jesus tinha Judas, e ele tinha colocado Judas do seu lado, e Judas roubava o dinheiro que estava dentro dessa bolsa, e nada se faltava para esses discípulos. Mesmo Judas furando o saco para tirar dinheiro, aparecia mais e os discípulos continuavam seguindo em frente. Os discípulos continuavam adorando a Deus, os discípulos continuavam ouvindo a Deus, os discípulos continuavam pregando o Evangelho. Da mesma forma Deus faz com a gente hoje, porque tem alguém que ainda quer nos tirar algo, seja da tua vida que tire a tua saúde, seja que tire o teu sossego, seja que tire a tua paz, seja que tire o teu financeiro, seja que tire o teu filho, ou seja que não te dê algo. O Senhor nos mostra que tem como a gente seguir em frente, mesmo que tenha alguém nos tirando alguma coisa. Mesmo que Satanás ele se esforce para arrancar o que você tem, o Senhor te diz: continue seguindo em frente, porque de tudo que ele te tirar, eu tenho para te dar em dobro. De tudo que ele conseguir perceber onde tem alguma situação que ele possa mexer na tua vida, eu ainda tenho para te dar em dobro. Eu gostaria que você pensasse no seu íntimo e pudesse dizer o que de você foi tirado, o que de você ainda não foi conquistado, o que de você te deixa em tristeza, em angústia, em perseverança nos pés do Senhor Jesus, falando: Senhor, e aí, cadê meu Pai? O Senhor está vendo que eu estou te buscando, eu estou procurando, eu estou tentando, e não estou encontrando. Eu quero aquilo. Eu quero que você lembre disso, agora nesse momento, e entenda, que mesmo que isso lhe seja tirado, o Senhor, Ele tem para te retribuir na tua vida. O Senhor, Ele tem para te dar. Porque o Evangelho, meus irmãos, aqui, o Senhor, Ele mostrou que o Evangelho, Ele sempre vai ser assim. O Senhor nos mostrou que o Evangelho vai ser assim, de uma tal forma, que irá se perdurar até por nossa vida, até no nosso fim. O Evangelho, Ele vai ser assim. Mesmo que aquilo que está sendo te tirado, mesmo que um dia lhe seja te devolvido, outra coisa será tirada de você. E você tem que seguir em frente dessa forma. A Bíblia fala que aquele que perder pai, mãe, filho, mulher, fazenda, aquele que perdeu tudo por causa do Senhor Jesus, Ele irá lhe retribuir tudo aquilo e mais. Mas a palavra também nos deixa bem clara que consigo vêm as perseguições. Eu preciso, meus irmãos, que isso seja compreendido, para com que a gente possa entender as perseguições. Eu preciso que isso seja compreendido, para com que a gente possa saber. É para isso que serve a igreja. A igreja não é um local de ficar levantando a mão para o céu, glória a Deus, aleluia, e vamos lá, amém. Não, a igreja é um local da gente ter mudança de vida. Se não fosse assim, o Senhor não pregava, não saía pregando, ministrando, buscando discípulos, ensinando eles. A intenção do Senhor é um povo forte. Quer ser forte? Então entenda essa mensagem. Quer ser forte? Saiba que nós vamos perder em alguns momentos.
Em alguns momentos nós vamos querer algo e não vamos ter. Esse é o Evangelho de Cristo. Temos toda a liberdade. Toda a liberdade. Mas sempre, como diz Paulo, teremos um espinho na carne. Sempre. E para provar que nós sempre teremos um espinho na carne, o próprio texto em Paulo vai dizer que Paulo orou os céus para que fosse tirado. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. E é assim que nós devemos pensar. Que mesmo que Satanás nos tire, faça como Judas, mesmo que nos coloque um espinho na carne, o Senhor vai nos dizer: fulano, a minha graça te basta. A minha força, a minha perseverança, aquilo que eu te entrego para você seguir em frente. Observa o que eu te dou e não o que eu ainda não te dei. Quem éramos nós há 10 anos atrás? Há 20 anos atrás? Antes de se converter? Quem éramos nós? Do que nos queixamos? Há tempos atrás o que a gente estava fazendo? E agora? Não estamos bem melhor? A gente não está bem melhor, igreja? A gente não está melhorando? Mas se brincar, a gente reclama mais do que quando era antes, que era pior. Antes sim a gente era para reclamar e não reclamava. Hoje nós reclamamos, sendo que estamos melhor do que antes. Eu queria chamar a atenção da igreja para essa questão. Eu vou entregar ao pastor para ministrar a Santa Ceia. Mas eu queria que todos meus irmãos que saíssem daqui lembrassem disso. Toda vez que você perceber que algo te falta, você vai lembrar que o Senhor, Ele deixou uma pessoa sabendo que era um ladrão, para com que roubasse ele, para com que ele pudesse nos mostrar a prova de que ele, sabendo, ele ainda colocou para dizer: olha, o meu reino é completo. Até que venha alguém te roubar, eu tenho para dar para vocês, não vai faltar. Amém?